E pastor Alexandre, meu amigo João Mendes, meu vereador querido, estava lembrando que quando o povo, Melvi, de Israel, isso da música, hein, ficou escravo no Egito, Faraó começou a escravizar, e o primeiro faraó conhecia José, deu aos hebreus as melhores terras. Quando Faraó morre e vem um outro faraó que não conhece José e vê os hebreus nas melhores casas, com as melhores terras, então esse faraó escraviza o povo de Jesus e coloca uma lei que todas as crianças do sexo masculino que nascesse teria que ser morta. Posso imaginar que nessa época quem mais queria casar? Porque se nascesse menina deixava viver, mas quem era que queria menina? Quando nascia uma menina era vergonha para o pai não queria menina. O Velho Testamento era preconceituoso, você não imagina. Eles não tinham controle de naturalidade, não tinha pílula anticoncepcional que evitasse o filho. E quando nascesse um homem, menino, era morto. O plano era perfeito, perfeito. Só que eles não esperavam que barrasse numa tribo. Todo mundo esperava que saísse alguma coisa, que alguém se levantasse da tribo de Benjamim, que era o filho querido de Jacó. Nada. Poderia se levantar alguém da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Nada. Mas da tribo de Levi levanta um homem que coabita com uma menina da tribo de Levi, que enfrenta o sistema, enfrenta todo o preconceito, assume relacionamento, e dessa tribo sai Moisés. Você vê, não foi da tribo dos corajosos, não foi da tribo dos valentes, foi na tribo dos Levi, foi da tribo daqueles que cantam, daqueles que ministram, daqueles que adoram, que veio o livramento daquela escravidão. Então eu aprendo que no meio de escravidão, no meio de crise, no meio de dificuldade, só uma tribo é capaz de colocar o povo de Deus em liberdade: a tribo de Levi, daqueles que adoram, daqueles que louvam, daqueles que cantam. Por isso ninguém entende mesmo como é que pode a pessoa sair correndo pelo meio do salão. Ninguém entende. É a tribo dos adoradores, é a tribo de Levi. E se você faz parte dessa tribo de adoradores, da tribo de Levi, levanta sua mão para o céu e glorifica Jesus, porque cadeias serão quebradas, portas serão abertas, porque essa tribo dos adoradores se levantou e tirou o povo da escravidão. Então foi por isso que Paulo e Silas, quando presos, adoraram, né? Da tribo daqueles que adoram, que saiu Moisés, o grande libertador. Rapaz, isso é muito forte. Pergunta para quem está falando assim: se está difícil, falei para ela: adore. Você é da tribo de Levi. Amém, gente? Agora, olha, culto, para ser culto, Deus tem que descer. Se Deus não descer aqui, isso aqui não é culto. Isso pode ser uma reunião, pode ser uma palestra, pode ser um show. Para ser culto, Deus tem que descer. Mas Deus só desce quando alguém lhe surpreende, quando alguém sai do ostracismo e chama a atenção dele para que ele desça. Eu quero saber se nessa noite vai ter alguém que vai chamar a atenção de Deus aqui hoje, para que Deus possa descer. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36, diz aqui: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Acharam aí?
Diz assim, ó: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava em casa, estava na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Ele contou a história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Ele não diz viu, verá, e diz: vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, quer dizer, não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Meu Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós. A palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, tanto serve para quem prega como para quem ouve. Que o Senhor possa encontrar espaço no nosso coração, e que haja nessa noite salvação, e que o fraco se torne forte, que o humilhado saia daqui exaltado, e que de fato o Senhor desça nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus na época era o grande nome, era aquele homem que arrastava multidões, era aquele homem que curava os doentes. Você vê que um pouquinho antes, Jesus havia ressuscitado a filha, aliás, o filho da viúva de Naim. O comentário era um só: grande milagre que Jesus fez na cidade de Naim, ressuscitando o filho daquela viúva, um homem que arrastava a multidão. Pastor Alexandre, que saiu da Universal, sabe, o João Mendes, que é da Igreja Universal há 37 anos, que hoje não. Hoje, graças a Deus, muitos ministérios enchem Maracanã, mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, só a Igreja Universal enchia o Maracanã, só a Igreja Universal enchia o aterro do Flamengo, só a Igreja Universal estava na televisão, era os demônios que caíam de joelho. A primeira vez que eu fui na igreja, o pastor estava com um demônio lá manifestado, acho que o demônio chamava Zé Pilintra, e falou assim: demônio, fica de joelho. O demônio não ficava, fica de joelho. Vendo aquela cena, eu nunca tinha visto isso. E o pastor disse: olha, se você não ficar de joelho, eu fico de joelho para você. E eu falei assim: quero ver agora. E de repente o Zé Pilintra cai de joelho,
o povo aplaude isso, caramba! E nessa época, a antiga manchete, todo mundo queria entrevistar o Bispo Macedo. Ele era um grande homem. Agora tu imagina nessa época o Bispo Macedo, que era grande nome, porque até então o grande nome que a gente tinha era Jim Swag, da Assembleia de Deus, que já não arrastava tantas multidões assim, tudo que aconteceu com ele, e só tinha o Bispo Macedo, era jornal, era polícia, todo mundo. Agora tu imagina nesse período, o Bispo Macedo desce de helicóptero e vai almoçar na sua casa. Quando ele for embora, todo mundo vai ser só um comentário: caramba, a fulana é assim com o Bispo Macedo, né? A nível de status. Então, Simão, ele queria mostrar para todo mundo que ele levou Jesus para almoçar na sua casa. Mesmo Jesus sabendo que ele era um fariseu, Jesus foi. Se seu vizinho é católico, fizer um almoço, te chamar, vá. Se é macumbeiro, fizer um almoço, vá. Porque como é que tu vai mostrar a tua luz para ele se você não estiver no meio dele? Ah, não vou não, eu sou crente, não vou não. Aí a gente se torna arrogante. Jesus sabia que era um fariseu, aí foi. Chegando lá, tomou lugar à mesa. Pensa num culto frio. Só tinha fariseu. Pensa num culto, uma geladeira, todo mundo, João, em volta da mesa. Um culto frio, nada acontecia, Jesus sentado ali. Culto para ser culto, Jesus tem? Deus tem? E nada acontecia. Até que, diz a Bíblia, que entra pelaquela porta e vem por detrás dele uma pecadora. E a pecadora vai exatamente aos seus pés, e ali ela não quer saber, ela se despende de toda a vaidade, ela vai lá aos seus pés. Aí Simão, doutor Andrade, diz assim, ó, consigo: se esse fosse profeta, saberia quem era essa mulher. Veja que ele convidou Jesus, mas não acreditava que Jesus fosse profeta. Se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus diz assim: Simão, uma coisa eu tenho para te falar. Ah, se eu sou Simão, o pastor Alexandre, eu falava assim: não fala não, Senhor, eu não quero saber não. Mas Simão caiu na besteira de dizer assim: fala, mestre. Aí Jesus disse assim: ó, Simão, você, Simão, está vendo ela uma pecadora. Esse é o jeito de você olhar para ela. Mas eu vejo ela de outra maneira. Fala para quem está do todo assim: você não é o que as pessoas veem que você é. Você é o que Jesus vê que você é. Então não importa o que as pessoas veem que você é. Não importa como elas te veem. Não importa como as pessoas me veem. As pessoas me veem cheio de defeitos. As pessoas me veem cheio de falhas. Mas Jesus vê algo que elas não conseguem ver. Amém, pessoal? Aí Jesus, pastor de lei, está ali atrás. Jesus diz assim para Simão: Simão, vê essa mulher. Olha aqui, ó, você está vendo essa mulher? Talvez o canto da mesa que Simão estava dava para ver direito. E Jesus chama a atenção dele e diz assim: ó, vê essa mulher. Não sei se ele foi para o lado, não sei se ele se levantou para ver. Aí Jesus falou assim para ele: olha, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Primeira lição. Para os judeus, quando recebia alguém em casa e oferecia água para lavar os pés, ele estava dizendo assim: olha, na minha casa você não é um convidado. Na minha casa você é um hóspede.
fique aqui o tempo que precisar, porque o tempo que precisar eu estarei aqui para te servir. Então Jesus diz e cobra: olha, eu fui na tua casa e você não me considerou hóspede, você não me deu água para me lavar os pés. Quer dizer, eu entrei na tua casa e você me recebeu apenas como um convidado, você me tratou como mais um convidado. Essa mulher não, essa mulher me deu água para lavar os pés. Em outras palavras, nessa noite, você não pode ter Jesus apenas como um convidado para curar você apenas de uma doença, ou para abrir a porta de um emprego amanhã, ou para fazer alguma coisa na tua família. Não, na sua vida, na minha vida, Jesus não pode ser convidado. Na sua vida, na minha vida, Jesus tem que ser hóspede. Fica, Jesus, o tempo que o Senhor quiser, porque o tempo que o Senhor quiser, eu vou estar aqui para servi-lo. Amém, pessoal? E Simão desprezou essa cerimônia tão importante, e aquela mulher foi lá e deu água, dizendo: olha, eu posso ser pecadora para eles, eu posso, Jesus, não ter uma casa para convidar o Senhor para jantar, eu posso ter muitos defeitos, mas está aqui a água. E eu quero dizer com esse gesto que na minha vida o Senhor não é um convidado, na minha vida o Senhor é um hóspede, e eu estarei aqui o tempo todo para te servir. Fica o tempo que quiser. Amém, pessoal? Vê essa mulher, Simão. Eu entrei na tua casa e você não me deu um ósculo santo, você não me deu um beijo, Simão. Vem cá, pastor Alexandre, deixa eu usar aqui o senhor. Você sabe que para os judeus tem 3 tipos de beijo. Tem o beijo do sacerdote, tem o beijo do profeta e o beijo do rei. Jesus está cobrando simples, o ósculo, o beijo do sacerdote. Ele diz assim: olha, eu entrei na tua casa, Simão, e você não me considerou nem sacerdote, não me deste ósculo. Beijo do sacerdote, você olhava assim para o sacerdote, você recebia o sacerdote em casa, e você então saudava o sacerdote com o ósculo santo. Você ia ao sacerdote, dava um beijo no rosto. Gostou do beijo, né? Então o beijo no rosto era o ósculo santo. Jesus está dizendo assim: ó, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo no rosto, você não me considerou um sacerdote. O beijo é diferente do sopro. Sopro, ó, é para fora. O beijo, ó, suga para dentro. Diz a Bíblia que Jesus estava com o discípulo e soprou sobre o discípulo o Espírito Santo. Quando sopra, sai da pessoa o que ela está dando para ele. Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida. Quando você sopra, você está dando aquilo que você tem para a pessoa. O beijo é diferente. O beijo, você está pedindo um pouquinho daquilo que ele tem. Por isso você tem que ter cuidado com quem você anda beijando aí, hein? Quer ver, você está beijando gente que não tem nada para te dar. Então quando se cumprimentava com o ósculo, com um beijo, estava dizendo assim: olha, eu quero um pouquinho dessa tua mansidão, eu quero um pouquinho dessa tua sabedoria, eu quero um pouquinho dessa tua alegria, me dá um pouquinho dessa tua inteligência, me dá um pouquinho dessa tua unção. Amém, pessoal? Zaqueu não, Simão, abre a porta, mas não abre o coração. Abriu a porta, mas não abriu o coração.
e não quis beijar Jesus, porque para Simão, que Jesus tinha para oferecer para ele, ele não queria. Então desprezou, não o beijou. Então Jesus disse: olha, está vendo essa mulher? Vê essa mulher? Ela está querendo um pouco de mim. Esse era o beijo do sacerdote. O segundo beijo, vem cá, pastor Alexandre, o segundo beijo era do profeta. Você recebia o profeta na sua casa, na hierarquia o profeta está acima do sacerdote. Você recebia o profeta na sua casa, então o beijo do profeta era na mão. O profeta, tu já tinha que se curvar um pouquinho. Quem está entendendo? O sacerdote não, era ali frente a frente. O profeta já é um pouquinho, se curvando um pouquinho, reconhecendo a unção. E o terceiro beijo é o beijo do rei. O rei se levantou, o súdito vai para os pés e beija os pés. Aleluia. Jesus está dizendo assim para Simão: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me considerou sacerdote. Eu entrei na tua casa e tu não me considerou profeta. Eu entrei na tua casa, tu não me considerou rei, tu não me considerou nada. Mas essa mulher, a atitude dessa mulher me fez descer, porque para ela eu sou não sacerdote, não profeta, mas para ela eu sou um rei. E Jesus desce da mesa e diz àquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Amém, pessoal? A atitude daquela mulher fez Jesus descer. E Deus quer descer aqui hoje. Aquela mulher não precisava de prosperidade, aquela mulher não precisava de riqueza, aquela mulher não precisava de bênção sentimental, aquela mulher precisava de perdão. Jesus desceu e disse: os teus pecados estão perdoados. Eu vim aqui hoje dizer para você que os teus pecados também estão perdoados. Não importa o que tu fez no passado, não importa o que tu errou, os abortos, crimes, o estelionatário, tudo que tu fez de errado, não importa. Nessa noite os teus pecados também serão perdoados. Mas Deus precisa descer na tua vida. Você tem que fazer alguma coisa que chame a atenção dele. Na hora do louvor, na hora da oração, na hora de bater palma, na hora de cantar, na hora de ofertar, em qualquer hora, você tem que chamar a atenção de Deus, para que o culto seja de fato culto na sua vida. Aí Deus desce. Aquela mulher beijando Jesus está dizendo assim: eu quero um pedacinho de você. O mesmo episódio, só que diferente, aconteceu 3.000 anos atrás. 1.000 anos antes de Jesus vir, antes de nascer Jesus Cristo. Quando Salomão então constrói o templo. Pastor Alexandre, quando Salomão constrói o templo, a primeira oferta a ser apresentada agora era diferente. A primeira oferta a ser apresentada era a oferta do rei. Depois era a oferta do profeta. E por último, do sacerdote. Aí Salomão então termina o templo. E Salomão então vai dar a oferta dele para Deus. Quando você estava se preparando para vir aqui hoje, eu já estava te esperando para ver qual é a oferta que tu vai dar para ele hoje. Quando eu digo de oferta, estou dizendo de dinheiro só não. Também. Porque é no dinheiro que a gente vê onde está o nosso coração.
enquanto aí fora todo mundo quer, a gente coloca no altar de Deus. Salomão constrói o templo e vai apresentar a primeira oferta. Vamos conjecturar sem cometer heresia. Aí Salomão então ele vai apresentar 300 bois. Quando Salomão vai apresentar na cabeça dele aquilo ali era o melhor para Deus, e ele então vai apresentar a oferta, ele teria que queimar o animal, matar o animal, queimar o animal. Assim era a oferta no passado. O cheiro era exalado lá do céu, Deus expirava, né? Recebia a oferta. Então, quando Salomão vai apresentar a oferta, a primeira oferta no templo, vem a consciência, que hoje a gente chama do Espírito Santo, e fala assim para Salomão: poxa, Salomão, 300 bois é oferta de sacerdote. 300 bois, Salomão, o sacerdote vai dar lá atrás. Tu vai dar essa oferta de 300 bois, oferta de sacerdote? Porque o Espírito Santo fala, não fala? Você já, a senhora principalmente, já colocou uma roupa e falou assim: poxa, não estou bem com essa roupa, acho que não caiu legal essa roupa em mim, eu saio com ela, não saio com ela. Aí você resistiu à voz e falou assim: saí. Aí pronto, saiu com a roupa. Mas o dia todo tu ficou agoniada, mexia na roupa, você sentiu mal. Com quem já aconteceu assim? Por quê? Porque resistiu à voz do Espírito Santo. Ficou agoniada, ninguém falou, mas foi uma agonia. Por quê? Porque você resistiu à voz. Então a voz disse: Salomão, essa oferta é de sacerdote. Então ele vai e fala assim: tá bom, vou apresentar então 500 bois, e aumentado. Ia fazer o mesmo processo, matar o animal, queimar o animal, a fumaça ia subir. Lá de cima Deus ia receber e inspirar a oferta. Mas quando Salomão então vai fazer a oferta dos 500 bois, novamente vem a consciência e fala assim para Salomão: Salomão, quando não tinha templo, teu pai Davi já deu isso, Salomão. Quando não tinha templo, Salomão, quando não tinha templo, o teu pai Davi já fez isso e ainda fez mais. Leia que você vai ver que a Bíblia diz que Davi, até os seus tesouros particulares, Davi deu de oferta. E não tinha templo, tinha apenas a arca. E vem a voz de Salomão: teu pai fez isso sem o templo, você agora tem um templo. Aí mais uma vez Salomão ouve a voz da consciência, e dessa vez a minha Bíblia diz que Salomão preparou 1000 holocaustos. 1000, amém, pessoal? E quando Salomão então apresenta os 1000 holocaustos, ele mata os animais, ele queima os animais, a fumaça sobe para o céu, e diz a Bíblia que essa atitude diferente de Salomão, essa atitude que Salomão fez, ninguém havia feito. Diz a Bíblia que ao invés de Deus receber a oferta lá em cima, diz a Bíblia que Deus desceu
e tomou conta daquele lugar. E os sacerdotes não podiam entrar porque a glória de Deus tinha tomado conta daquele lugar. Uma atitude diferente de Salomão fez Deus descer. O culto, para ser culto, Deus tem que descer. Precisamos de alguma coisa agora, fazer alguma coisa agora para chamar a atenção de Deus, porque Deus quer descer na tua vida. Imagina Deus descendo na tua família, imagina Deus descendo na vida dos teus filhos, imagina Deus descendo na tua empresa, você comerciante, imagina Deus descendo na tua vida sentimental. Mas alguma coisa tem que ser feito. E eu não sei se tu vai saltar, se tu vai pular, se tu vai correr, se tu vai gritar, não sei. Mas alguma coisa tem que acontecer para que Deus desça. E quando Deus descer, você seja possuído pelo Espírito dele, o Espírito dele possa te possuir. Aquela pecadora, a atitude dela, a oferta que ela quebrou lá aos pés de Jesus, enxugando com o cabelo, se desprendendo de toda a vaidade, porque a senhora passa 2 horas, 3 horas no salão para deixar o cabelo mais ou menos, e não quer que ninguém toque. Mas aquela mulher se assanha ali aos pés de Jesus, se desprendendo de toda a vaidade, pegando o perfume e quebrando. E Jesus então desce e se apodera daquela mulher. Salomão deu 1000 holocaustos. Ao invés de Deus receber lá de cima, Deus desceu e encheu aquele lugar. E eu quero agora que Deus desça aqui agora. Deus vai descer aqui agora, porque você vai chamar a atenção dele. Fique de pé aí no teu lugar rapidamente. Fique de pé, levanta a tua mão para o céu. E se você de fato quer que Deus desça na tua vida, comece a adorá-lo agora, comece a glorificá-lo agora, comece a exaltá-lo agora. Porque como a gente costuma dizer, quem não faz barulho é porque veio com defeito de fábrica. Eu não sei se tu é batista, metodista, presbiteriano, assembleano, da Universal, eu não sei. Eu só sei, como foi dito já aqui, que o Pai é meu, é teu, é nosso. Então abra a tua boca agora e adore. 1 minuto para você chamar a atenção de Deus com o teu louvor. Possa dizer: vê aquele homem, vê aquela mulher. O beijo daquela mulher estava dizendo: Senhor, me dá um pedacinho do Senhor. Então, se você quer um pedacinho de Jesus, adore a Ele. Ela deu água para ele lavar os pés. Ela estava dizendo: na minha vida o Senhor não é um convidado, não. Na minha vida o Senhor é um hóspede. Diga para ele que na sua vida ele é hóspede. Diga para ele: fica o tempo que o Senhor quiser. Fica o tempo que o Senhor quiser. Que o Senhor vai ter aqui na terra um servo. O Senhor vai ter aqui na terra uma serva. Ele quer descer. Adora, adora, adora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja agora. Quem ainda não havia entregue a vida a Jesus, entrega a tua vida agora. Aceite-o como Senhor da tua vida agora. Diga para Ele que a partir de hoje você vai servi-lo também. São as suas obras. Aleluia, meu Deus. Infinitas maravilhas. Aleluia. Adore, adore. Talvez você tinha motivo de reclamar, mas tu vai adorar. Pode adorar. Você não tem noção de Deus quer te levar. Se eu dobro você não tem noção. Joelhos para buscar a tua face,
O Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Aleluia. Ele é muito precioso para mim. Solta a tua voz, declara. Não dá. Não dá pra ficar nenhum segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Levanta a tua mão para Ele, pede para Ele te tocar e agora. Vem me tocar. Toca, Jesus. Meu Deus, se o Senhor está aqui, toca na minha vida, toca nos meus companheiros, toca nos pastores, toca na banda, toca, ó Deus. Queremos sentir algo diferente, Senhor. Renova meu coração. Queremos te adorar de uma maneira inteligente, meu Deus. E me leva nos teus braços. Aleluia, meu Pai, louvado seja o teu nome. Te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Simão via aquela mulher como pecadora. Esse mundo vê a gente como maluco, como fanático, como bitolado. Esse mundo vê a gente cheio de erros, cheio de defeitos. Mas Deus vê a gente como almas. Deus vê a gente como filho. Ah, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Desce, meu Pai, na vida dessa pessoa, no casamento dessa pessoa. Desce, ó Deus, pois eu os entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus. Aplaude a Jesus de toda a tua força, de toda a tua alma.